Você já se sentiu como se estivesse preso em um ciclo vicioso, onde a balança não se move e as roupas continuam apertadas, mesmo com todo o seu esforço? Se você está na faixa dos 40 anos ou mais e a cada dieta sente que o emagrecimento ficou mais difícil, quase impossível, então este vídeo é para você. Eu sei que essa frustração é real e que muitos de vocês se perguntam: por que eu não consigo emagrecer depois dos 40, mesmo fazendo tudo certo? Essa pergunta é um mistério para milhões de brasileiros e hoje vamos desvendar esse enigma juntos. Prepare-se para entender o que realmente acontece no seu corpo e, mais importante, como virar o jogo a seu favor. E se você quer continuar desvendando os segredos de um metabolismo saudável depois dos 40, já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua saúde. Imagine Maria, uma mulher de 45 anos, que sempre foi ativa e controlava seu peso com relativa facilidade. Antes dos 40, bastava cortar alguns doces e aumentar a caminhada que os quilos extras sumiam. Mas de repente tudo mudou. Agora, ela faz dietas restritivas, se exercita regularmente e a gordura abdominal insiste em permanecer, como uma convidada indesejada que se recusa a ir embora. Maria se sente cansada, irritada e por vezes desanimada. Ela não está sozinha. Milhões de pessoas acima dos 40 vivenciam a mesma situação. E o culpado não é a falta de força de vontade, mas sim um conjunto de fatores hormonais e metabólicos que se alteram com o passar do tempo. É como se o nosso corpo, que antes era uma máquina eficiente, começasse a funcionar com peças diferentes, exigindo uma nova estratégia de manutenção. Vamos começar nossa investigação pelo ponto central: o metabolismo. O que é o metabolismo, afinal? Pense nele como o motor do seu carro. Ele é responsável por transformar o combustível, alimento, em energia. Quando somos jovens, esse motor é potente e queima calorias com facilidade. Mas, a partir dos 40, nosso motor começa a desacelerar. Isso não é uma teoria, é um fato biológico. A taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que seu corpo queima em repouso, diminui cerca de 1% a 2% a cada década após os 20 anos. Isso significa que, aos 40, você está queimando menos calorias parado do que aos 20, mesmo que sua rotina seja a mesma. É como se o carro passasse a consumir mais combustível para rodar a mesma distância. E por que isso acontece? Em grande parte, pela perda de massa muscular. A massa muscular é o tecido mais metabolicamente ativo do nosso corpo. Quanto mais músculos você tem, mais calorias você queima, mesmo dormindo. Após os 30 anos, iniciamos um processo chamado sarcopenia, que é a perda gradual de massa muscular. Aos 40, essa perda se acentua, especialmente se não houver estímulo adequado. Menos músculo significa um motor mais fraco, queimando menos energia. É por isso que uma dieta que funcionava perfeitamente aos 30 pode não ter o mesmo efeito aos 40. Você está comendo a mesma quantidade de comida, mas seu corpo está queimando menos. O resultado? O excesso se acumula, principalmente na forma de gordura. Mas a história não para por aí. Os hormônios são os grandes maestros do nosso corpo, e após os 40, eles começam a desafinar. Para as mulheres, a perimenopausa e a menopausa trazem uma queda significativa nos níveis de estrogênio. O estrogênio não é apenas um hormônio reprodutivo. Ele desempenha um papel crucial no metabolismo da glicose e na distribuição de gordura. Com a diminuição do estrogênio, o corpo tende a armazenar mais gordura na região abdominal, a famosa gordura visceral, que é a mais perigosa para a saúde. É como se um interruptor fosse acionado, mudando a forma como o corpo gerencia a gordura. Para os homens, a testosterona, embora em ritmo mais lento que o estrogênio feminino, também começa a declinar. A testosterona é vital para a manutenção da massa muscular e para a queima de gordura. Sua queda contribui para a diminuição do metabolismo e o acúmulo de gordura abdominal. Agora vamos falar de um dos maiores vilões silenciosos, a resistência à insulina.
Esse é um ponto crucial para entender por que as dietas tradicionais falham. A insulina é um hormônio que ajuda a transportar o açúcar, glicose, do sangue para as células, onde é usado como energia. Quando comemos muitos carboidratos refinados e açúcares ao longo da vida, nossas células podem começar a ignorar a insulina, tornando-se resistentes. É como se a porta da célula travasse e a insulina tivesse que bater mais forte para conseguir abrir. Para compensar, o pâncreas produz ainda mais insulina. Níveis elevados de insulina no sangue, conhecidos como hiperinsulinemia, são um desastre para o emagrecimento. A insulina é um hormônio armazenador de gordura. Quanto mais insulina circulando, mais seu corpo está sinalizando para armazenar energia e não para queimar. Além disso, a resistência à insulina causa fadiga, dificuldade de concentração e, adivinhe, mais desejo por carboidratos, criando um ciclo vicioso. Maria, por exemplo, sentia um cansaço inexplicável após o almoço e logo depois uma vontade incontrolável de comer um doce, o que contribuía para manter a insulina elevada. Então, com todas essas mudanças, qual é a solução? O segredo não está em comer menos, mas sim em comer de forma mais inteligente. A alimentação estratégica para pessoas acima dos 40 anos foca em restaurar a sensibilidade à insulina, preservar a massa muscular e otimizar a função hormonal. Isso significa priorizar proteínas de alta qualidade em todas as refeições. A proteína é o nutriente mais saciante e é essencial para a construção e manutenção muscular. Inclua carnes magras, ovos, peixes, laticínios e leguminosas. Em seguida, foque em gorduras saudáveis como abacate, azeite de oliva, oleaginosas e sementes. Elas são fontes de energia e ajudam na produção hormonal. E os carboidratos? Não é para eliminá-los por completo, mas sim para escolher os de baixo índice glicêmico e ricos em fibras como vegetais folhosos, legumes, frutas vermelhas e grãos integrais em porções controladas. Eles liberam açúcar na corrente sanguínea de forma mais lenta, evitando picos de insulina. Além da alimentação, a atividade física precisa ser repensada. Esqueça apenas a caminhada leve. Para combater a sarcopenia e acelerar o metabolismo, o treinamento de força é fundamental. Levantamento de pesos, exercícios com o peso do corpo ou com faixas de resistência são seus maiores aliados. Eles sinalizam para o corpo que você precisa manter e construir músculos, turbinando seu motor metabólico. E não se esqueça do sono. A privação do sono desregula os hormônios da fome, grelina e leptina, e aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, que também contribui para o acúmulo de gordura abdominal. Priorize de 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite. A jornada de Maria começou a mudar quando ela compreendeu esses princípios. Ela parou de se culpar e começou a ajustar sua alimentação e seus exercícios. Trocou o pão branco no café da manhã por ovos e abacate, adicionou vegetais fibrosos em todas as refeições e trocou uma parte de suas caminhadas por sessões de musculação. Os resultados não foram imediatos, mas consistentes. A fadiga diminuiu, as roupas começaram a ficar mais folgadas e a balança, finalmente, se moveu. Ela entendeu que não era uma questão de força de vontade, mas sim de estratégia e conhecimento. Em resumo, o mistério de por que você não emagrece depois dos 40 não é tão misterioso assim quando olhamos para a ciência. É uma combinação de desaceleração metabólica devido à perda de massa muscular, alterações hormonais como a queda de estrogênio e testosterona, e a crescente resistência à insulina. A boa notícia é que você não está condenado a viver com o peso extra e o cansaço. Com as estratégias certas, alimentação rica em proteínas e fibras, gorduras saudáveis, treinamento de força e sono de qualidade, você pode reverter esse quadro, otimizar seu metabolismo e finalmente alcançar o emagrecimento que busca, de forma sustentável e saudável. Lembre-se, seu corpo não está te sabotando.
Ele só precisa de uma nova abordagem, uma que respeite as mudanças que vêm com a idade. Se este vídeo te ajudou a desvendar esse mistério e você quer aprofundar ainda mais nesses conhecimentos para transformar sua saúde, clique no link da descrição. Lá, você encontrará um guia completo com estratégias personalizadas para o seu Metabolismo 40+. E eu te garanto que você não vai se arrepender. Deixe seu comentário sobre qual foi a maior descoberta para você neste vídeo e compartilhe com alguém que também precisa desvendar esse mistério. Até a próxima!